A graça e a paz, meus irmãos, mais um devocional no livro de Salmos, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Hoje o Salmo de número 12, vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, mais uma vez nós te agradecemos, muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Nós te louvamos pela tua palavra, pelo livre acesso que nós temos a ela, Senhor. Nos ajude a compreendê-la, abra o nosso entendimento para que nós possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Nós oramos assim pelo nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje então o Salmo de número 12 diz assim a palavra do nosso Deus. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Este é um salmo de lamento. Davi ele está lamentando diante do Senhor com respeito à deslealdade de sua época. Ele clama por socorro em uma oração curta, porém sugestiva. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Nós geralmente nos perdemos em generalizações tentando descobrir o que de fato é um viver piedoso. Mas nesse salmo, Davi nos aponta características que eu diria serem aqui a base para um caráter de um homem que julga pertencer a Deus. Alguém piedoso é tido por fiel. Entretanto, a infidelidade ela é caracterizada no versículo 2, na vida daqueles que falam com falsidade uns aos outros, que falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que terrível é conviver com alguém que já foi tomado pela mentira. Porque a mentira torna-se um hábito tão destrutivo que conduz a pessoa à cegueira. Ou ela já está cega e por isso mente? Fica a pergunta. Uma mentira acaba te conduzindo a outra. E muito provavelmente você precisará mentir novamente para sustentar a primeira mentira. A mentira, os lábios bajuladores, o coração fingido, podem até passar desapercebidos aos olhos dos homens por alguns instantes. Mas aos olhos do Senhor, nada escapa. No versículo 3, o salmista ele ora assim: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. E olha o que o verso 4 revela sobre a intenção daquele que mente, que age na infidelidade. Versículo 4, pois dizem, com a língua prevaleceremos. O desvio de caráter da pessoa que mente, que bajula, que tem um coração fraudulento, se sustenta no desejo de sempre obter vantagem e se sente satisfeito em sair por cima, em vencer uma argumentação, nem que para isso tenha que omitir a verdade, falar meias verdades. Porque todos esses posicionamentos, no fim das contas, são, na verdade, mentira. Mentira disfarçadas de boas intenções até mesmo. Mas não se engane. O versículo 4 ele continua: pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? A impiedade se sustenta na pretensão de poder, autonomia e numa pseudo-liberdade. Mas isso contrasta totalmente com a confissão do cristão, do crente, do Filho de Deus.
Nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso. Nós temos um Rei, né? Nós pertencemos a um Deus vivo, aquele que, conforme o versículo 6 deste salmo, tem as palavras puras. Diante desse Deus que é puro, que tem palavras puras, perceba a incoerência de viver pautado na mentira. Então abandone a mentira definitivamente. Não dê margem para nenhuma espécie de mentira. Não existe mentira aceitável. Isso vai desde a forma como você educa os seus filhos, a como você se relaciona em todas as áreas da sua vida. Né? Uma mentira pequena, entre aspas, né? Hoje cauteriza a sua mente para uma grande mentira amanhã. E isso porque o pecado faz isso com a gente. O pecado faz isso com as nossas vidas. Arrependa-se. Não existe uma mentira branda. Mentira é pecado. Bajulação é pecado. Há outros textos, né? Vários textos na palavra de Deus que confrontam a mentira. Em Provérbios 12, 22 nós lemos: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Essa palavra, né, abominável ao Senhor, é uma palavra forte. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Em Apocalipse 21, versos 7 e 8, nós lemos: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus irmãos, a mentira não pode ser tolerada nas nossas vidas, e muito menos naqueles que nos cercam. Nós, como filhos do Senhor, devemos abandonar a mentira, porque já nos revestimos do novo homem e devemos viver de acordo, né, com o Espírito que habita em nós, de acordo, né, com o nosso Deus, que é a verdade. Então devemos viver de forma coerente. Então abandone toda a mentira, né, toda a meia-verdade que pode existir na sua vida, que na verdade é mentira. Então deixe de se enganar. Né? Confesse esse pecado, né? Converse com as pessoas que te cercam, né? E na verdade tenha ali um panorama sobre sobre a visão que elas têm a teu respeito, sobre a tua palavra. Você é um homem de palavra, você é uma mulher de palavra, as pessoas podem confiar no que você diz, você é tido como alguém confiável. Você precisa refletir nestas coisas. O Senhor abomina os lábios mentirosos, aquele que é um bajulador, mas que o coração é um coração fraudulento, um coração mentiroso. Que o Senhor, que sonda os corações, que vê lá no profundo do nosso ser, encontre em nós um coração maleável, ensinável, que deseja sim ser moldado por Ele. Então se arrependa. Se na sua vida há mentira, confesse, meu irmão, e deixe a mentira e ande, né, na verdade, na luz. Há esperança para aqueles que se arrependem e se refugiam em Cristo Jesus, e aí há toda a cura para aquele que quer andar na verdade, que quer andar na luz, Então deixe-se também ser confrontado pela palavra do Senhor, né? Talvez você já esteja cego, talvez você já tenha mentido tanto que você mesmo já acredita nas suas próprias mentiras. Que triste se você está nessa condição. Então que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento, para que você caia em si. Quero ter mais uma palavra de oração. Bondoso Deus, ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a realmente levar a sério a integridade que o Senhor nos pede.
Nós precisamos muito de Ti, Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Nós, cada vez que somos confrontados com a Tua palavra, entendemos o quanto precisamos de um Salvador e por isso recorremos a Ti. Nós queremos ser encontrados por Ti, Senhor, fiéis, com o coração contrito na Tua presença, buscando viver de acordo com a Tua palavra. Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e endireita as nossas veredas. Nos livra, Pai, de toda mentira. Ó Deus, que nos nossos lábios seja encontrada apenas a verdade. Por mais difícil que seja, às vezes, muitas vezes. Ó Deus, que nós venhamos a aprender a fazer as escolhas corretas para glorificar o Teu nome. Por favor, Deus, isso que nós te pedimos. E se há alguém, Deus, que está vivendo na mentira, clamo, Senhor, para que o Teu Espírito Santo convença do pecado e do juízo, e que possa haver arrependimento e mudança de vida, e que essa pessoa possa confessar esse pecado diante de Ti e diante dos homens, para andar em novidade de vida e na paz que só o Senhor pode conceder. E assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que a paz que só o Senhor Jesus pode dar tome o seu coração mediante a confissão desse pecado tão terrível que é a mentira. Deus te abençoe e até logo mais.